Tá bom, falei comigo. Não, esse negócio de fundo musical aí, isso é invenção aí que inventaram aí, só acaba com a mensagem. Entendeu? Eu fosse um pregador com esse negócio, eu fico triste. Eu não gosto de jeito nenhum desse negócio, né? Invencionista. Meus irmãos, é um prazer estar aqui e nessa congregação bonita, mas eu lembro de quando ela foi construída, né? Eu lembro de quando isso aqui foi doado para essa igreja. Meu pai fez parte dessa história, né, da doação desse terreno. Ele tinha uma influência política muito grande aqui nos anos 80. E aquele lote, lá onde tem aquele centro de evento, ele foi ele que doou. Isso aqui, ele teve influenciamento na política para conseguir isso aqui. E eu estive na inauguração disso aqui, eu era menino. Velho, veio para cá, carregando o banco, botando o banco de caminhonete. Eu tempo era o Isaías, irmão Isaías, dirigia a caminhonete da igreja. E viemos para cá na inauguração, crescemos aqui. Aprendi a pregar aqui, nessa congregação. Aí havia alguns irmãos, nosso irmão Luiz, nosso querido irmão Manuel Jornal, que sempre nos deu apoio, né? Vitor Chagas, a irmã moça que está ali, veterana aqui, né? Pioneira aqui nessa igreja, aqui nessa congregação, né? Desde o tempo que se fundou a Assembleia de Deus, ela está aqui nessa cidade. E fundou essa congregação, ela está aqui. O irmão Geraldo Moura, eu nem falo, né? Muitos anos. Entendeu? Que tempo se conhece, né, irmão Geraldo? Muitos anos, lá no comecinho da igreja aqui, no Raimundo, está de cabelo branco. Eu vi descendo de moto ali, meu pai não está bem velhinho, cara, duro, numa moto aí. Mano, vamos estudar um assunto, é uma aula, não vai ser um debate. Eu vejo gente na escola dominical, não, aqui é escola, tem todo mundo para falar. Não, irmão, vai para uma sala de aula estudar que todo mundo fala, não, é o professor, o aluno mais pergunta, professor. E a pergunta é curta para não tomar o tempo, porque o tempo é curto. E o professor tem que ensinar, não é um debate. Se for um debate, esse debate ainda tem um mediador, né? Fala fulano, ciclano, e aqui o tempo é curto, ainda tem tantos minutos para aquela pergunta e para aquela resposta. Porque se a gente ficar liberando espaço, vai dar uma contradição. Se o irmão tiver uma dúvida muito grande para se resolver, a gente pode conversar, né, separado, e aí a gente gasta tempo, tudo. Mas aqui vamos falar sobre dízimos e ofertas, é o que já está dizendo no tema da missão. Na introdução ela está bem, ela já resume tudo, a introdução. Nesta missão estudaremos sobre os dízimos e ofertas na obra de Deus. Veremos de um lado os dízimos e as ofertas. Veremos que de um lado os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser-lhes entregues com amor, alegria e fidelidade. Isso aqui é a nossa parte. Agora vem a parte da liderança. Por outro lado, a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. Assim, a mordomia desses recursos deve ser executada com base nos princípios da Bíblia Sagrada. Então tem o nosso lado e tem o lado da liderança. Deve ser aplicado de forma transparente. De forma transparente. Ah, mas aí não estão fazendo correto, não estão fazendo certo. O problema é do mordomo. Porque aqui está falando sobre mordomia. O que é mordomia? É administrar. Eu tenho que administrar o que Deus me dá. E Deus me dá e tem a parte que eu tenho que devolver. E quem está aqui também é mordomo. Ele tem que administrar. Se ele administrar mal, ele vai prestar conta com o Senhor. Não é nós que vamos ficar também julgando, ficar aí protestando, não entrar na era dos protestos. Nós vamos cair no pecado de Acã. Não é de Acã, não, de Datã, Abirã e Coré. Cair nesse erro. Aí a gente pergunta, irmão, mas Moisés era um santo, não tinha erro, irmão. Eles estavam batendo em cima do erro de Moisés. Moisés tinha um erro. E eles pegaram um erro de
Moisés e foram em cima desse erro de Moisés e Deus cobrou deles. Porque não existe ninguém perfeito, não vamos cobrar a perfeição dos membros e nem da liderança, porque Deus também não está cobrando nossa perfeição, irmão. Se Deus estiver cobrando a nossa perfeição, Ele não está agindo pela graça. E se nós ficarmos cobrando rigidez em nós, não estamos vivendo graça. Sabe disso? Porque graça ela tem 3 sentidos. Ela tem 3 estágios. No passado, quando Deus nos encontrou, nos salvou, perdoou nossos pecados, tudo que passou. Deus não olhou porque a gente fez, Ele perdoou. No presente, a graça continua, nos dando força para continuar, porque Ele sabe as criaturas que Ele chamou. Ele conhece a nossa estrutura e Ele lembra que nós somos pó. Então Ele sabe do meu defeito. Ele não chamou o Gilvan para ser crente, para depois dizer assim, vou apostar tudo no Gilvan, aí o Gilvan me decepcionou. Não, Deus não existe isso com ele, porque Ele conhece. Ele conhece, antes de eu nascer, Ele já me conhecia. Então toda a minha trajetória Deus conhece. E o que é que Deus me dá agora para me continuar sendo crente? Graça. Em tudo Deus me dá graça, para que eu esteja no projeto dEle. E a graça de Deus está aí. O que eu não posso é pisar na graça de Deus. E aí o outro estágio da graça, futuro, quando nós estivermos no céu. Então, irmão, nós somos salvos pela graça e nós vamos servir a Deus pela graça. Então, tudo que a gente faz é pela graça. Estamos aqui nesta manhã pela graça. A gente oferta é pela graça. A gente dizima é pela graça. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Irmão, quem convence o homem que do pecado, do juízo, da justiça, do inferno, da morte, da salvação? Não é o Espírito Santo? E quem é que continua ajudando o homem depois que ele é convertido? Primeiro ele é convencido, depois ele é convertido. E que ele é convertido, depois quem é que ajuda ele? O Espírito Santo de Deus continua com a gente até a eternidade. Então estamos aqui porque fomos convencidos pelo Espírito Santo e estamos vindo aqui pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a obra. É Ele que faz a obra. Talvez o meu coração é mais duro do que o seu, vai demorar mais tempo para ele operar. Nada é impossível e nada é difícil para Deus. Só que Deus também ele obedece às leis dele que ele criou. E aí ele não entra afoito para me convencer de nada. Ele usa os seus métodos. Ele me faz sofrer. Faz. Para quê? Para o meu bem. Ele me prova no meu coração. Ele me castiga por atos que eu erro, por eu deixar de fazer aquilo. Ele vai. Mas para que esses castigos? É para me matar e me mandar para o inferno? É para o bem da minha alma. Aí ele vai mostrar a sua misericórdia, porque ele é um pai e ele corrige. Todo pai que ama, corrige. Então vamos aqui. Tem essa questão do dízimo, é a mesma coisa, a mesma graça que a gente tem para fazer outra coisa. Temos que ter essa graça para ofertar e para dizimar. Ninguém pode ficar impondo ninguém. O que você tem, não ora por ele, não. É Deus que vai abrir o coração. É Deus que vai tocar. É Deus que vai trabalhar. Deus trabalha em todas as outras áreas da vida e não vai trabalhar nessa? E a área mais difícil é essa. Irmão, eu digo por mim. Se eu chegar aqui e dizer para você que eu sou um grande dizimista, eu estou mentindo. Mas você tirou o dízimo nesse mês? Tirei. E Deus te abençoou e muito. Mas você já ficou muito tempo sem dizimar? Já. E já apanhou e muito. e muito. Sofrendo muito. Mas Deus tem nos abençoado. Aí tu vai entrar aqui assim na missão. Irmão, e aquela igreja que diz que não pode dar dízimo? Deixa aquela igreja para lá. Deixa para lá. Deixa Deus tratar com eles. Agora eu pergunto, eles são abençoados? São. E eles contribuem. Eles dão oferta, eles constroem, ajudam um ao outro. E Deus está com eles, está. Quem somos nós para julgá-los? Para entrar em questões tudinho. Vamos cuidar da nossa casa. Não é verdade? Aqui. Vamos continuar aqui a lição. As fontes de recursos da igreja local. Irmão, a igreja não recebe dinheiro do Estado. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso.
A gente vê aí nas redes sociais muita gente criticando o dízimo e chama os crentes de idiota, porque o crente não é idiota. E o crente dá o dízimo e o crente não tem prejuízo quando ele tira, porque ele só tira 10%. Um dia eu vi um camarada dizer assim: ó, rapaz, nesse fim de semana eu gastei R$2.000 numa festa. E aí, irmão, o crente gasta isso numa festa? O crente gasta isso na igreja? Não. Ele pega R$2.000, tira 200 de dízimo. Ele não está sendo besta em dar isso aí. Ele está entregando na casa do Senhor e ele não está perdendo nada. Aí o camarada se lá fora, que fica criticando, ele gasta com prostituição, gasta com cachaça, gasta com fumo, gasta com tudo. Se for ver, ele está dando 100% para o capeta. Ele está ganhando o quê? Só doença, só depressão, tudo. Então as fontes de renda da igreja, de recurso, não é de renda, é de recurso, são o quê? Primeiro, dízimos e ofertas. A igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e as ofertas. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. Sabia? Ficaria. Deixa eu olhar isso aqui. Isso aqui é fruto do dízimo e das ofertas. É fruto do dízimo dos irmãos. Esse microfone, essa congregação é fruto do dízimo das ofertas. E muita vez a gente murmura: eu estou dando dinheiro, eu dou meu dinheiro, tudo que o pastor quer, ainda dou meu dízimo, ainda quer minha oferta. Por que não vem fazer? Não vamos murmurar, não. Não está bonito? Isso aqui calcule na ponta do lápis. Se fosse para ser mantido pelo Estado, como estaria? Estaria abandonado. Olha, isso é, olha a delegacia, olha os colégios, olha os hospitais, mas olha para a igreja, olha para os templos, está bonitinho aqui, é nosso. E é um milagre do negócio, tudo é caro, não tem nada barato. Eu virei assim, vi aquela coluna de aparelhos ali, que é caríssimo, e a igreja tem. E nós devemos dar glória a Deus por isso. Você vai, eu vou puxar agora para o lado católico. Aqui não tem igreja católica não. A igreja católica tem em Minas Gerais. Cada prédio lindo, dá gosto. Eu entrei em muitos por lá, dá gosto. Vale a pena tirar uma foto com o tempo daquele ali, irmão. Mas eles, olha, eles dão dinheiro para aquilo ali mesmo. Dão dinheiro. Os fazendeiros investem mesmo, de muito dinheiro para ver aqueles templos lindos, bonitos, conservados mesmo. E aqueles padres, aquelas freiras, eles comem, vestem, tem carro, tudo é com dinheiro que os fiéis daquela igreja não. Os dízimos e as ofertas. Se você não sabe, nas igrejas católicas para Minas Gerais, nas paróquias, tem a secretaria da igreja que funciona todo dia, e tem uma funcionária recebendo as ofertas e o dízimo está lá. Que faz a fila de católicos dando dízimos e ofertas para o trabalho daquela igreja, para a manutenção. E ali eles tiram toda a despesa daquele templo, tudo, e a despesa do padre, das freiras, de toda a casa paroquial, tudo sai dali, é fonte. A fonte é a contribuição. E aí nós, os evangélicos, também murmuramos. Mas graças a Deus que aqui para o norte, os irmãos são mais abençoados para contribuir. Nós temos grandes igrejas evangélicas, bonito, mas para Minas Gerais é uma tristeza. É uma tristeza. Você chega, isso aqui é uma congregação, para eles é um tempo sério. Nós fomos numa reunião de obreiros, uma grande reunião de obreiros, numa grande cidade chamada Arcos, uma cidade de grande desenvoltura. E aí a gente entra na cidade, quando chegamos, os irmãos, num lugar escondido, um templo do tamanho disso aqui, o templo sério da cidade. Os irmãos lá passam que não liberam, que não tem isso aqui, não tem. A gente mostrar isso aqui para eles, e é o estado mais rico, mas parece que o povo assim não aprenderam. E é graças a Deus que os irmãos ofertam, dizem, tem essa bênção. E isso é para o regular do nome do Senhor, sim. O nome do Senhor é glorificado nisso aí. Vamos lá. O fundamento para essa legitimidade está no Antigo Testamento. O fundamento que legitima essa doutrina do dízimo está no Antigo Testamento. Aí a gente diz assim: mas foi instituída na lei. Ele foi instituído na lei e a lei ficou. A lei está para trás.
Olha, nós temos que entender o que é lei e lei. Há uma lei que era só para os judeus, mas também há uma lei que Deus deu a Moisés que é para o mundo inteiro. Você sabia disso? Que é para o mundo inteiro? Se você ver os 10 mandamentos, é para o mundo inteiro. Alguém quer excluir, dizer que há o sábado. Isso é questão de interpretação nossa, e a gente não vai entrar nesse detalhe de sábado aqui e brigar com isso. Mas o dízimo, mas tem as leis, a lei cerimonial, essa era exclusivamente para Israel. E ela foi cumprida em Cristo Jesus. E o dízimo não entrava também nessa lei, entrava nessa lei. Para que era o dízimo então? Se a gente ler, vamos abrir a Bíblia lá onde está pedindo, Levíticos 27, 30, versículo 30 a 33. Levítico é o maior livro da lei, ele é bem, ele dá toda a instrução mesmo para a gente. Levíticos 27. Se alguém puder ler, é bom. Já encontrou? Quem encontrou? Levítico 27, versículo 30 a 33. Diz assim: também todas as dízimas do campo, olha só, do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Então aqui está falando, porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante todas as dízimas de vacas e ovelhas, e tudo que passar debaixo da vara do cajado, o dízimo será santo ao Senhor. Falando sobre o dízimo. Porque, irmão, Deus deu a Israel, Deus tirou Israel lá do cativeiro e tudo, e fez dele uma nação, mas não só uma nação, para ser uma nação comum, ser uma nação sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? Uma nação que lhe servisse, que lhe prestasse culto. E o dízimo está envolvido no culto. Uma das fases do dízimo é a gratidão daquilo que Deus nos deu. Gratidão. Grato ao Senhor, então eu vou tirar. Salomão diz que devemos honrar a Deus com as primícias das nossas fazendas, da nossa renda, primícia. Tirar para o Senhor como forma de gratidão. E outra coisa também, o dízimo foi instituído para o sustento, sim, dos levitas. Os levitas envolvem todos aqueles que trabalhavam no templo, desde o porteiro, o segurança, os guardas, os que cuidavam dos utensílios do templo, o sacerdote, o sumo sacerdote, toda a sua família. Eles iam comer, calçar e vestir dos dízimos e das ofertas. Está lá no Levítico. Ele não tinha possessão. Não tinha possessão, quer dizer assim, está aqui, irmão Geraldo, presbítero Chagas, irmão Raimundo. Aí Deus deu terra para ele, fazenda, você pode ter fazenda, você pode mexer com um, você pode mexer com tudo. Aí ele chama o Gilvão para o ministério, diz: tu não vai poder mexer com nada disso, tu não vai ganhar nada, tu não vai ter direito a fazenda, direito a nada. O teu trabalho, a tua porção é o Senhor, quer dizer, é o trabalho do Senhor. E aí eu vou viver de quê? Vai viver. Então, esse povo que Deus deu terra, ele vai mexer com ouro, com tudo no lugar, eles vão sustentar. Aí quando fala para que haja mantimento na casa do Deus, era para sustentar mesmo, roupa, calçado, feijão, era eles não eram o povo, não era para tirar do templo para o povo, era do povo para o templo. Você está entendendo isso? Porque eles estavam deixando o sacerdote para ir cuidar da coisa quebrada para ganhar o cotidiano, né? Isso. Então, irmãos, nós temos que entender o contexto histórico. Por que é que Deus, lá na frente, chama Israel de ladrão? Porque é assim, ó, Deus me chama para a obra, irmão, tu vai trabalhar na obra. Aí eu vou trabalhar na obra. Então eu estou abrindo mão de ter fazenda, de tudo, e tudo estou abrindo mão. E eu estou abrindo mão para cuidar de vocês, na palavra, na oração, no jejum, no conselho, no ensino. Essa era a vida do sacerdote. Mas o sacerdote casa, o sacerdote tem família, o sacerdote tem tudo. Então aquela oferta, aquele dízimo é para a vida assim dele, sim, para a sua manutenção, sim, para ele comprar até casa, fazer a casa dele, sim,
tempo e ele. Por isso que a gente trazer para os nossos dias hoje, não adianta que a gente vai ficar reclamando, o pastor deveria pegar o dinheiro e não deixar o povo passar fome. Claro que vamos tratar disso aí depois. O pastor está ficando com dinheiro, mas para ganhar o dinheiro é para o sustento, para o cuidado do tempo e dele. Porque ele está dando a sua vida, sim senhor, e só sabe quem é a vida de um obreiro, que ele já pelo menos foi um missionário. Que você largar tudo que tem e ir fazer a obra de Deus, enfrentar o diabo cara a cara, porque enfrenta sim senhor, eu digo por prova, por conhecimento, porque eu vivi isso na pele, trabalhando todo dia, esgotamento físico e principalmente esgotamento mental. Esgota. O pastor Elias morreu, foi um esgotamento mental. E todo querendo santificar e beatificar, dizer que ele não teve problema assim, teve, todo mundo tem. Mas vamos assim, esgotamento, não porque acontece cada coisa na obra, que o obreiro que se realmente, que temos que se dedica, né, meu irmão? Que aquele que se dedica, ele está, ele tem a vontade de correr, e ele tem família, ele tem tudo. Então, se você lê o Antigo Testamento, para que era disso? E a responsabilidade de cuidar do povo, Deus deu ao próprio povo. Se você ler o Antigo Testamento, o cuidado de cuidar do estrangeiro é o povo. Ama o estrangeiro porque tu foste estrangeiro lá no Egito. Cuida do pobre, não deixa o teu irmão passar fome. A Bíblia diz assim: Raimundo, não deixa o Geraldo passar fome. Geraldo, não deixa o Chara passar fome. É um cuidando do outro. Um cuidando do outro. Antônio, não deixa o outro passar fome. Foi essa a responsabilidade do cuidado que o povo deu para o próprio povo. Cuidado, pode ler na Bíblia se não está. Como disse o não está. Pegue Moisés, quando Moisés, antes de morrer, ele reúne o povo de lá de Cabo Jordão e repete todas as leis e dá toda a instrução para o povo de Israel, e ele repete o que ele manda: cuida do pobre, cuida da viúva, cuida do necessitado. Ele está falando para quem? Para os judeus em geral. Para os judeus em geral. Por isso que nós devemos deixar no coração. Agora, isso não exclui que o obreiro ajude o irmão. Isso não exclui, de maneira alguma. Do pastor chegar e meter a mão lá no cofre e dizer: está aqui tanto mil para cuidar da saúde. Não exclui. Porque eu vou contar um testemunho aqui. O pastor que está lá, ele tomou posse, eu não estava lá. Eu estava viajando. Quando eu cheguei, ele já estava. Então, com uma semana que ele está, eu conversando com ele, disse: pastor, eu estou com minha esposa assim, passando por um problema. Eu contei, mas eu não pedi oração, eu não pedi dinheiro, eu não pedi nada. Eu só apenas contei o que estava passando. Eu nem falei que não tinha dinheiro. Ele disse: amanhã vai ter uma reunião aqui no Café com os Obreiros, venha. E eu cheguei atrasado. Mas foi Deus que fez eu chegar atrasado. Eu estava com aquilo na mente. 5 e pouco da manhã eu me acordei. Ele disse: mas está cedo. Eu dormi um pouquinho, eu sonhei que eu estava numa festa, numa igreja, numa festa muito maravilhosa. Aí eu chegava para o pastor e dizia assim: pastor, para outro pastor, eu quero agora ir lá na missão, porque vai ter uma reunião de obreiro agora, 6 horas da manhã, e o pastor de lá quer que eu vá. Ele dizia assim: não vá. Aí quando eu acordei com aquilo, já era 6h15. Eram 6h15. Eu tomei banho, arrumei, quando eu cheguei, já tinha terminado a reunião. Nesse intervalo, irmão, ele falou bem de mim, sem me conhecer. E ele convocou os irmãos para me ajudar financeiramente. Só ele tirou da igreja R$3.000 para me ajudar. Você está entendendo? Deus foi lá e agiu. Mas, por quê? Porque aí também, além da pessoa ser obreiro da igreja, ele também é crente. E como ele é crente, ele também é irmão. E como irmão, ele tem que ajudar o próximo, não é verdade? Ajudar o próximo. Agora, não é regra de chegar lá e pastor, não é regra. Então, se o teu irmão está passando necessidade, é nós, os comuns, que temos que ajudar. É bíblico. Vamos para frente aqui, né? Então, no livro de Malaquias 3:10, está aqui, né? Mas Deus chamou o povo de ladrão. Mas Deus chamou o povo de ladrão, mas não dá direito para nenhum pregador hoje chamar o povo de ladrão. É errado, pastor, pregador, que pega o microfone e chama o povo de ladrão. Está errado, eu estou gravando aqui e vou botar na internet. É errado. Porque nós temos que conhecer o contexto histórico do momento. Por
por que Deus chamou o povo de ladrão. Porque Deus instituiu o dízimo e as ofertas em dois sentidos. Primeiro, gratidão. O que eu mais posso dizer é que o irmão está sendo ingrato, eu também estou sendo ingrato, porque eu pego e eu estou agradecendo a Deus por meu dízimo e as ofertas. Segundo, como eu falei, Deus impôs. Então o dízimo era como um imposto de Israel ao templo, para o sustento do sacerdote. E naqueles dias, uma era após o cativeiro, Israel volta do cativeiro e Deus abençoa o povo, e o povo estava agora ganhando dinheiro, construindo suas casas luxuosas, casas boas, se protegendo da chuva, se protegendo do sol e do frio, mas esqueceram de quem? Dois sacerdotes que Deus tinha instituído. E os sacerdotes estavam passando fome, frio, escassez de roupa, casa, tudo, e o templo abandonado. E ele não recebeu renda de ninguém. O rei não estava dando renda para ele, porque até então Israel ainda era possessão da Pérsia. Estavam lá, mas tinha um governador que era uma espécie de procurador, que prestava obediência aos persas. Então não havia renda do governador que estava ali, e não havia renda do Império Persa. Quem é que tinha que sustentar o povo? E o povo estava roubando. Aí sim, eles estavam sendo ladrões. E aí Deus falou com severidade: vocês estão me roubando, porque eu instituí e vocês prometeram que eu cumpri. São ladrões. Viu? Então vou dar direito hoje, que é diferente. Não é o dízimo, não é um imposto. Eu vi um pregador semana passada repetir isso, eu fiquei assim: não vai para o céu, porque a Bíblia diz que nem um ladrão entrará no céu. Irmão, pela graça não podemos adicionar nada à graça. Nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Ninguém vai deixar de ir para o céu porque não deu dízimo e nem deu oferta. E aí, irmão, agora isso aqui é terreno. Agora aqui na terra nós passamos, a cobrança é rápida. A cobrança por eu não dizimar e ofertar, ela chega logo, a conta chega logo. Ela chega aqui. Deus não vai lançar isso no seu rosto para o juízo final, é aqui. Quando a gente, irmão, recebe o dinheiro e pode pegar um saco de dinheiro, mas a gente está pegando um saco furado. Aí a gente não tira o dízimo, aí gasta aqui, gasta ali, gasta por lá, vai em cima, vai embaixo, gastou tudo. Meu Deus, eu peguei 2 mil nesse mês e não deu para nada. Aí você vai ver. Aí a gente poderia ter tirado os R$200, que são os 10%, não tirou. Mas você vai ver, você gastou R$200 com nada. Quando você vai ver, irmão, você gastou 200, 400 com besteira. Meu Deus, eu poderia ter tirado. É só chegar lá e tirar primeiro. E eu tenho feito isso, tenho apanhado. Eu tenho apanhado. Mas nesse mês, porque eu tirei o dízimo, eu consegui economizar R$600. Você já experimentou isso? Eu tenho, porque nós somos uma briga com a gente, que é uma briga com a gente, lembrando, e essa briga também se vence na oração. Não é só no campo da mente, não. Bota o joelho no chão, Jesus, eu quero dizimar, eu quero ofertar, eu quero ter a graça e a alegria de tirar o dízimo, e Deus vai te abençoar. Aí, irmão, Ele nos abençoa quando a gente dá o dízimo, Ele nos ajuda. A lição, se a gente for ler tudo aqui, a gente deixa de trazer umas explicações. E na questão da bênção, ele não mandou fazer prova? Fazer prova de mim? Por que ele não mandou fazer prova? Porque ele abençoa quando a gente dizima. E se a gente não está sendo abençoado, fala para o Senhor: eu estou sendo dizimista, estou ofertando. Por que eu não estou sendo abençoado? Ele vai te abençoar. Agora, muitas vezes, irmãos, nós temos que entender também que nós não somos abençoados, mesmo dando dízimo e oferta. Não é porque está pecando. Não, irmão, se a gente for ver por esse lado, de que a gente não é abençoado porque está pecando, porque tem um crente que está prostituído, que está adulterando, irmão, não tinha nenhum rico nesse mundo, porque tem muita gente rica aí fora, que não é crente, mas que são honestos, são sinceros, são abençoados. E eles bebem, muitos deles prostituem e adulteram, são honestos nos seus negócios. Será que aquela coisa que eles têm foi o diabo que deu?
Foi o diabo que deu a riqueza, essas fazendas para esse povo. Vamos tirar o desonesto, irmão. Vamos tirar os corruptos. Vamos olhar para os honestos. Foi o diabo ou foi Deus? Jesus disse que o sol de Deus são para os bons e para os ruins. É Deus. Acontece, irmão, que Deus, quando nos fez, Ele nos deu mente. Ele nos deu inteligência. A gente tem que pensar, tem que agir. Muitas vezes, pelas nossas más escolhas, nós tomamos prejuízos. E aí, irmão, se a gente não sabe administrar as oportunidades que Deus nos dá, aquilo que Deus nos dá, você pode ser dizimista e ofertante tanto que você quiser. Porque você também tem que saber administrar. Tem que pedir a Deus sabedoria, inteligência, para administrar as oportunidades que Deus lhe dá. Até mesmo um pouco salário que a gente ganha. Aqui quem ganha um salário melhor que o prefeito da cidade. O prefeito, os departamentos, os vereadores aí, gerente de banco, tira isso aí. No mundo ganha pouco. Ganha pouco. E aí? Vamos pedir a Deus sabedoria para administrar. Que aí a gente fica comprando coisa que não deve comprar, né? Fazendo se enchendo de prestação, se enchendo daquilo, para que terminar que recebe o salário, pode tirar o dízimo e a oferta, mas não soube administrar, aí paga tudo quanto é lugar. Mas se a gente souber administrar, não, eu vou deixar para comprar um par de sapato no fim do ano, isso aqui não aguenta mais um pouquinho. Você vai ter dinheiro para comprar aquele sapato, não vai sobrar tudo. Eu vou deixar para comprar esse som, esse celular no fim do ano, eu vou juntando tudo. Aí você compra coisa boa, compra roupa, tudo. Sabe administrar, tem onde morar bem, tem tudo. Então, se a gente não souber administrar, não adianta dar o dízimo e a oferta, que não vai receber nada. Só quem ganha, aí agora onde entram as igrejas que gostam de puxar dinheiro? Vou falar o nome aqui. Não vou falar o nome do outro, senão vai passar depois do processo, que vai estar lá. Não tem umas denominações aí que fica pregando, você que leva lá na frente, o cara, eu era pobre, eu não tinha o que comer, mas depois que eu dei o meu dízimo, agora eu tenho uma empresa, eu faturo 1 milhão, não tem? Tem essa igreja? Não, isso é conversa furada. E com isso, pode até ser, irmão, que alguém ali foi abençoado nessa área. Ninguém vai dizer, não tem, né, irmão? Alguém que deu dízimo, oferta, e Deus abençoou. Aí este gente agora, todo mundo quer ser abençoado. Aí o camarada recebe 2 mil reais por mês, aí ele diz, não, eu vou dar todo o meu salário. Aí ele tem o aluguel da casa para pagar, ele tem água para pagar, ele tem luz, ele tem remédio, ele tem tudo. Aí achando que Deus vai pegar e vai dar, enriquecer. Não vê se para frente, você está fazendo besteira, está sendo. Peça a Deus sabedoria, graça. Senhor, me dê inteligência, me mostra uma porta, me abre, me dirige. Deus vai te dirigir, Ele vai te abençoar, porque Deus, Ele quer nos abençoar. O propósito de Deus é estar em nosso meio. Foi assim a missão passada? Ou os irmãos já esqueceram a missão passada, do trimestre passado? Qual foi o propósito daquela missão? Porque Deus no meio do seu povo, não é assim, irmão? Para abençoar o seu povo. Deus quer te abençoar. Vamos para a frente aqui. O cuidado com recursos externos, irmãos. O que é isso? Aqui fala de rifa, né? E é pecado mesmo. E antigamente a igreja não fazia rifa, hoje está fazendo. Está imitando a igreja católica. Rifa. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não precisa. Não precisa fazer uma rifa de maneira alguma. Também ajudas externas, político. Ajuda de político. É muito perigoso, porque o político vai querer mandar na igreja. Nós temos que ter muito cuidado. Ajudas externas. Não, a renda da igreja tem que ser do dízimo e das ofertas dos irmãos. Agora, se um político de bom grado ele quiser do bolso dele dar uma oferta, é outra coisa. Eu conheci um pastor que eu trabalhei com ele no Maranhão, o pastor Adelson Manarim militando. Ele foi pastor em Balsas. Aí o prefeito foi assistir o culto e chamou ele e disse, eu quero dar uma oferta aqui. Ele disse, o senhor fica sentado lá no banco, quando o irmão passar com a sacolinha, o senhor não põe. O senhor coloca. Aquele prefeito queria fazer média com a igreja. Eu dei tantos mil para a Assembleia de Deus. O senhor fica sentado lá. Aí quando o irmão passar com a sacolinha, o senhor põe a sua oferta lá dentro. Aqui não. Então tem cuidado com esse negócio aí, né? Outras fontes de recursos, como já falei para os irmãos. A igreja não recebe, na igreja local. Se a igreja local tiver um centro social de amparo às pessoas
vulneráveis, não há impedimento para que o poder público envie recursos para tal ação social. Vamos dizer, a igreja aqui vai criar uma associação. Que, irmão, muitas vezes nós queremos, o prefeito não deu um ônibus para a igreja. Irmão, pela lei, prefeito nenhum vai chegar aqui e dizer, está aqui, pastor da Assembleia de Deus, um ônibus. Não pode, não pode. Está aqui uma aparelhagem de som, está aqui isso, ele não pode fazer, pela lei não pode. A igreja tem que ter uma associação com fim social. E aquela renda, aquela que o poder público der, ele vai dar para aquela ação social, para aquele fim social de acordo com a lei. Aonde aquela instituição, não a igreja, aquela associação tem que prestar contas anualmente. Nesse sentido pode. A igreja quer colocar uma escola aqui, para cuidar desse menino aí, tirar esse menino de rua. Uma escola de música, uma escola de costura, uma escola de computação. Ela não tem totalmente condições, ela cria uma associação. Aí sim, o Estado pode colocar recursos. Não tem o Instituto Miguel chamou? É a mesma coisa que ele fizer. Ali é recurso do governo do Estado, não é do deputado, é do governo do Estado. É uma associação, um fim social, sem fins lucrativos. A igreja pode fazer isso aqui? Pode. Vamos criar uma associação beneficente com fim social. Aí nós vamos trazer dentista e trazer médico. E aí? Ela sempre registrada, o governador pode mandar uma verba, o Ministério da Saúde pode, o deputado pode conseguir uma emenda e destinar tantos mil reais para cá? Pode. Ele não está mandando para a igreja, ele está mandando para a instituição social. Porque a igreja, esse dinheiro sai de onde? Do bolso da igreja. Mas aí, a igreja vai se limitar a isso? Não. A igreja pode, com esses dízimos e ofertas dos irmãos, fazer também obra social? Pode. Porque nós não estamos no tempo da lei, de maneira alguma. Aqui a igreja pode fazer sim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, dentro dos seus limites e a igreja sustentar. Não é coisas faraônicas, viu, irmão? Coisa que a igreja pode atingir, ajudar os próprios irmãos, tirando da fome, da miséria, pode. Tanto o irmão colaborando agora, se a direção da igreja cria um projeto, ela faz isso. Por exemplo, a Igreja Imperatriz, ela tem uma agência missionária, ela tem uma secretaria de ação social, em que eu não sei se ainda tem hoje, mas na época que eu estava ligado lá, ela tinha um plano de saúde, em que os irmãos pagavam uma certa quantia, quase irrelevante, e tinha direito a certos exames, consultas, por causa daquele plano de saúde, daquele convênio que a igreja tinha. Vamos para frente aqui. Os bingos, igreja criar bingo, não pode. Leilão, também não. Será que tem igreja Assembleia de Deus fazendo isso hoje? Sem de brincar, tem. A igreja católica faz leilão. Eu conheço uma Assembleia de Deus que faz leilão. É a mesma coisa. É a rifa, que eu estava falando, é a rifa. Então não pode. Uma rifa. Porque não precisa, irmão, fazer uma rifa para isso. Aí são coisas que eu não vou entrar, coisa administrativa, né? Eu estou falando na missão, na introdução. Tem que haver uma transparência dos recursos. Não vou caçar briga não, viu? As bases bíblicas, a base bíblica para os dízimos das ofertas. Como falando, o dízimo do Antigo Testamento. Muitos acusam de legalismos que observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei, como eu falei. Primeiro, anterior à lei. Abraão deu dízimo, deu. Então, não foi Moisés instituiu agora como lei, o dízimo. Lei é lei, agora vocês vão dizimar. Mas antes de a nação de Israel existir, já existia dizimista? Já. Quando Abraão veio de uma guerra, ele encontrou com quem? Com Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Ele tinha duas responsabilidades sobre ele. Ele era rei e sacerdote.
lá de Salém. Onde é Salém? Jerusalém. E ele era conhecido. A Bíblia diz que Abraão se encontrou com ele, ou Melquisedeque encontrou com ele quando ele vinha da matança. Abraão já conhecia Melquisedeque. Abraão sabia que ele era rei e que era sacerdote e conduziu o culto. E ele sabia que tinha que dizimar. Bom, porque quando Israel existe, a gente pensa que Israel é a primeira nação do mundo. Abraão ele era, vamos dizer assim, não babilônico, mas ele morava naquela região da Mesopotâmia e a Babilônia já era antiga. Já vinha se formando já de lá de baixo, já vinha se formando. E antes de se formar a nação, a primeira coisa que se formava era uma base religiosa. Era uma base religiosa. E Deus já tinha os seus adoradores, desde o jardim do Éden, Deus já tinha os seus adoradores. A forma de culto, Deus já tinha a forma de culto estabelecida. Abraão não andou com Deus? Andou ou não andou? Ele cultuava Deus ou não cultuava? Aonde foi que começou as ofertas? Não foi no jardim? Quando Caim, após o jardim, porque no jardim já tinha sido expulso. Caim e Abel ofertavam a Deus. Quem foi que instituiu a oferta? Deus. Será que eles só ofertavam? Eles também dizimavam. É tão tal que Abraão deu dízimo. Se Abraão deu dízimo, porque era uma prática, era um costume do dízimo naquela época. Ah, mas era uma prática pagã, mas Abraão agora já não era mais pagão. Viu, irmão? Ah, mas os historiadores, pode dizer assim, os historiadores céticos, é uma prática pagã que os religiosos inventaram. Mas Abraão não era mais pagão. Era amigo de Deus. Se ele era amigo de Deus, ele dava dízimo porque Deus havia instituído o dízimo e as ofertas. E era tão tal que quando Jacó vai sair da casa do seu pai, fugindo da ira do seu irmão, e Deus encontrou com ele no deserto, o que foi que ele disse? Se o Senhor me levar em paz, me abençoar e tudo, me trazer de volta, me der paz com meu irmão, eu darei o dízimo de tudo. Porque era uma prática de adoração a Deus, não era uma prática pagã. Porém, todas as religiões dizimavam e ofertavam. Irmão, Deus, quando fez o homem, Deus fez o homem para lhe adorar. E por mais que o homem não conheça a Deus, ele tem no seu coração o desejo de adorar a Deus. Mas como ele não conhece a Deus, ele vai adorar o pau, ele vai adorar a pedra, ele vai adorar a barro, ele vai adorar o sol e tudo. Mas tem uma coisa que está no coração do homem, o culto. O culto. E esse culto envolve ofertas, envolve dízimo, envolve sacrifício. Você pode ver que toda religião tem sacrifício, tem oferta, tem culto, tem dízimo, tem tudo. Tem ou não tem? Toda religião. Isso está no coração do homem. Porque Deus fez o homem adorador. Os cristãos dão dízimo, mas os pagãos também não. Os hipócritas também. Porque isso está no coração do homem. Porque o homem foi feito o quê, irmão? A imagem de Deus. Por isso que Jesus Cristo veio para trazer o homem de volta a Deus. O que significa o nome religião? Em latim, religare. O que é religar? Ligar de volta. Religar, ligar de volta. Então Jesus Cristo veio ligar de volta o homem a Deus. Levar o homem a adorar a Deus. Vamos para a frente aqui. Não vou tomar muito tempo aqui. Na hora do dízimo é do Senhor. Já li isso aqui. O objetivo do dízimo também já trouxe a explicação, né? Mas eu vou ler de novo aqui para os irmãos. Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção de sua casa. Já foi explicado aqui no começo. Vamos seguir que o tempo é curto. E no Novo Testamento, aí que o negócio pega. Jesus não ensinou sobre o dízimo. Ele não deu uma lei sobre o dízimo, dizendo que vocês têm que dizimar. Ele se referiu sobre o dízimo. Mas por que ele não trouxe uma lei específica? Porque já era lei. E Jesus disse que eu vim cumprir a lei, eu não vim advogar, eu não vim anular. Eu não vim anular a lei. Eu vim cumprir a lei. Ele cumpriu ela tanto cerimonialmente como a lei moral. Ele cumpriu, porque não se achou nele nenhuma falha. E a lei cerimonial ele cumpriu na cruz, quando ele levou sobre si os nossos pecados. E a outra lei aqui ele cumpriu aqui,
Jesus foi ofertante, ele foi dizimista. Então ele não anulou aquilo que ele instituiu, porque ele é Deus. Não foi ele que instituiu o dízimo? Foi. Ele ia anular? E ele está ali aonde? Que cultura Jesus está? Não era cultura judaica? Ele tinha precisão de falar isso? Não, porque era costume daquele povo. É costume do judeu, então ele não falou. Ele não ratificou a adoração do sábado, ele não ratificou o dízimo de maneira alguma. Também não anulou o dízimo. Vamos aqui. A Bíblia mostra que os fariseus eram rigorosos quanto à entrega do dízimo. Esse entendimento está presente nas palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois quais os dízimos? Pois que dais o dízimo da hortelã, do heno, do cominho. Entretanto, ao mesmo tempo, ele declarou: desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquela. O que Jesus está dizendo? Então todo mundo está vendo que ele falou: vocês têm que dar o dízimo e também praticar as boas obras. Com isso, Jesus está ratificando, confirmando o dízimo e as ofertas. Deveis fazer. Se ele tivesse abolido, diz que vocês não devem dar o dízimo, pratiquem só as boas obras. É aonde os nossos irmãos da igreja do véu erram. Esse erro não vai levar eles ao inferno, irmão, de maneira alguma. É um erro de interpretação deles, que ele diz assim: ó, os fariseus, Jesus criticou os fariseus. Jesus Cristo criticou não o dízimo dos fariseus, mas criticou o quê? Que os fariseus se gabavam de serem dizimistas, mas esqueciam o pobre, o próximo, esqueciam do cuidado com o necessitado, esqueciam de honrar pai e mãe, esqueciam do amor, da misericórdia, da justiça e do juízo. Deem o dízimo, mas também pratiquem essas coisas também. Porque não tem muita gente que se gaba de ser dizimista na igreja. E quando pega o microfone, ele massacra o outro que não é dizimista. Não é verdade? Massacra. Jesus odeia isso. Seja dizimista, mas também cuide do pobre, ame o necessitado. Jesus disse assim: misericórdia quero e não sacrifício. Porque dízimo é sacrifício. Dízimo é sacrifício. Jesus quer duas coisas. Você dá o dízimo, mas também tem misericórdia. Ame o seu próximo, cuide dele, estenda a mão para ele, tire ele da fome, ajude, faça juízo. É isso que ele está dizendo. E tem gente na igreja que vem, eu não dizimo, aí ele dizima, um bom dizimista, um bom ofertante, dá não sei quantos mil de oferta de dízimo, mas aí o Zé está passando fome e ele faz de conta que o Zé não existe. O Zé vem com o sapato furado para a igreja, ele não está nem com o Zé. Não, irmão, você não fez nada. Dá o seu dízimo, a sua oferta. Está vendo que o Zé está com o sapato furado? Não com o sapato para o Zé. Ajude a casa do Zé. O Zé, coitado, trabalha, é ofertante, igual você também exibir. Só não dá o tanto que você dá dízimo, mas dá no mesmo 10%. Que dá, então oferta. Mas está lá com a casinha caindo, ajude a casinha do Zé. Ajude o Zé a arrumar a casa dele. Ajude, faça isso. Que você vai ver que o seu dízimo será mais aceito diante de Deus. Mais aceito. Vamos para frente, que está correndo aqui o tempo. Aqui diz o seguinte: dízimo necessário para manter o ministério em tempo integral. Como já foi explicado, manter o ministério. Isso aqui já expliquei no começo. O dízimo necessário para assistência social. Nós falamos que é necessário. Aí, mas a Bíblia não está fazendo. Vamos botar o joelho no chão para que Deus. Porque, irmão, Deus também trata com os seus obreiros que estão na frente. Você sabia? Que a gente começa a reclamar demais. É como se Deus deixou nós a desejar. Deixou os irmãos aí sofrendo e a liderança só no bem bom e ele não sou. Ele trata no presente e vai tratar também lá. Irmão Geraldo, nossa trajetória, sabe quantos obreiros que estavam lá em cima, né, irmão Geraldo? Deus está lá embaixo. Ele não tem muitos. Por quê? Porque não foram fiéis, não foram bons mordomos. Espera aí, vou botar no teu lugar. Muitos e muitos, Deus cobra. E pega outro e coloca no lugar. Agora Paulo disse assim: aquele que tiver que seja fiel no que faz, seja fiel no que faz.
E aí é bom a gente botar o joelho no chão e apresentar isso a Deus. E Deus vai dar bons obreiros. Vamos para frente aqui. A mordomia dos dízimos das ofertas na igreja. Quer dizer, a mordomia significa, já falei, administrar. Como deve ser a entrega? Com gratidão. Porque a gente também dá o dinheiro para o coração assim. Aí é bom com gratidão, com alegria. Trazer aquele dízimo e trazer a oferta com gratidão. Vamos passar a mostrar. Eu acho até errado ficar botando o nome das pessoas ali, o nome do dizimista. Porque vai estar lá o que deu 1.000 e o outro só pode dar 100. Aí o que deu 1.000, ó. E vai contra o ensinamento bíblico. Que a tua mão esquerda não veja, porque a tua mão direita faz. Então não é para sair proclamando por aí. Esse negócio de botar, eu não concordo. Quando eu vejo um obreiro falar assim, eu não vou lá dizer que a primeira coisa, o primeiro nome que a gente recebe é de rebelde. Rebelde. Mas não é correto botar. Não, eu estou dizendo do meu ponto de vista, porque a gente não deve, isso é uma coisa pessoal. Mas é para a transparência. Faça transparência no total que entrou 20 mil nesse mês. Qual é a sua transparência? Sai tanto para a noite, tanto para água, tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para aquilo. É isso que é transparência. Mas mostrar o que eu ganho, não. Eu sou funcionário público, eu não recebo dinheiro. O prefeito pode pegar, o prefeito da minha cidade pode pegar e botar no diário do município. Gilvão Santana recebeu tanto mil, ele pode, porque eu estou recebendo um salário que é pago com o imposto do povo. Ele pode, por lei, ele pode. Eu achava que não podia, mas eu fui errado, ele pode. Mas na igreja não, eu estou recebendo um salário e aqui eu venho dar voluntariamente, com gratidão. Então tem que ser com gratidão, com alegria. Vamos aqui. Ó, uma coisa importante aqui que a gente tem que falar. Eu não sei se eu estou preenchendo as expectativas dos irmãos no ensinamento. Eu não vim aqui para os irmãos pularem, não. O dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. Isso aqui que é o negócio. Vamos ler direitinho agora aqui. O dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. É comum irmãos terem dúvida quanto ao cálculo para separar o dízimo. Devo separá-lo da renda líquida ou bruta? O princípio bíblico que norteava a entrega do dízimo no Antigo Testamento é o das primícias. Das primeiras. Vamos falar das primícias? Primícia é aquilo que vem primeiro. Então, da primeira colheita, eles deveriam dar aquela primeira, né? Não, mas não está errado o empresário dizimar, que a renda bruta não é dele. Dele é o que sobrou. Aí é que vai o pensamento. Não diz renda. Renda é aquilo que sobrou, porque é o que Essa aqui que eu vou explicar. Renda é aquilo que me rendeu. Vamos lá. É comum os irmãos tratar com primícias e primícias. Por isso a nossa orientação é que o dízimo deve ser repartido da renda bruta. Irmão, renda é assim. Eu pego aqui R$1.000 e vou trabalhar, vou comprar banana para vender. Então, esse 1.000 eu já trouxe ele. Você está entendendo? Eu já dizimei ele. Eu vou comprar a banana. Daquela banana que eu comprei, eu vendi, o que eu vou fazer? Eu vou tirar do que eu investi. Então até agora eu não tive lucro. Porque eu investi R$1.000. Eu vendi, eu ganhei R$3.000 desses R$1.000. O que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar primeiro, aí, depois da minha renda, eu vou ter que tirar o 1.000 que eu investi, irmão. Porque R$1.000 foi o que eu coloquei lá dentro. Foi ou não foi? R$1.000 foi o que eu coloquei lá dentro. Então eu não ganhei 3.000, eu ganhei 2. Então eu vou tirar. Aí tem o transporte, tem o imposto, tem tudo. Aí eu paguei o transporte, eu paguei o imposto, eu paguei a água, eu paguei a luz. Aí eu sei, o que foi que eu ganhei? O que eu ganhei é aquilo que me rendeu de tudo que eu tirei. Eu não estou falando supérfluos, eu estou falando do quê? Do 1.000 que eu investi, eu estou falando do imposto que eu paguei, que se paga para imposto para vender, do transporte que eu paguei, do aluguel do ponto que eu paguei, da água e da luz. Agora, o que foi que me rendeu? Será que me valeu a pena eu vender banana? Nessa
Valeu, porque eu tirei os 1.000 do que eu investi, eu tirei o imposto, eu tirei a água, eu tirei a luz, eu tirei o frete, me rendeu quanto? Vamos dizer. Hã? Que me rendeu 1.000. Aí rendeu, valeu, vamos botar aqui 1.500. Opa, eu ganhei R$1.500. Ganhei, eu ganhei, foi 1.500. A contabilidade é assim, meu irmão. Contabilidade é assim. Aí dessa renda, eu vou tirar, foi aquilo que eu ganhei, é daqui que eu vou comprar um sapato, comprar um arroz, comprar um feijão, comprar isso, comprar aquilo, vou botar no banco, porque é daqui. Porque tudo já tirei daqui, já tirei a primeira vez que a gente tirou do Estado. É o primeiro dia que a gente tira, não é para Deus, é para o Estado, irmão, que é imposto. Deixa um comerciante desse não pagar imposto se o Estado manda fechar. Fecha ou não fecha, irmão Renato? O senhor é comerciante, você que já foi. Se não pagar, o Estado não fecha, prende. A prefeitura vai lá e fecha. O fiscal do Estado fecha, o governo federal fecha. E se brincar, ainda vai para a cadeia, nos Estados Unidos lá. Ah, você está com todos os anos que você não pagou. Cadeia. Então, e aí, se o ponto é alugado e você não pagou o aluguel, o dono da casa ele pode para fora, eu quero. Então, a renda vem daí, irmãos. É questão de raciocínio. É questão de raciocínio. Nós temos aí, está assim, eu quero que tu leia bem aqui, o segundo pontinho aqui. Leia mesmo esse aí, os irmãos aqui. Nosso comentador deu uma queimada aqui. O faturamento empresarial não é renda. Não é renda. Faturamento. É o que nós estamos dizendo. Não é renda. Então, vamos pegar o primeiro ponto. O faturamento empresarial não é renda, pois inclui os custos da empresa e o lucro. O faturamento pertence à empresa e não ao empresário. Assim, o lucro é o excedente sobre o custo. É o que nós falamos aqui. Ele dá um erro sim, porque ele fala uma coisa e outra. Então vamos por isso aqui. Aí vamos chegar lá no funcionário público. Desse lucro, além do valor que lhe permite reinvestir nos negócios, o grande empresário deve tirar a sua renda. Ou tecnicamente denominado pro labore, ou seja, dessa renda ele deve tirar o sustento direto de sua família. Logo, o dízimo tem que ser calculado a partir da renda familiar. Foi o que nós explicamos aqui. Então é isso, irmão. Não é você que é empresário, é um funcionário público. Quem é que é funcionário? Eu ganho. Você é funcionário público? Quem é funcionário público aí? Diga assim uma média do que a senhora ganha aí. Você fala R$1.000 por mês? Vamos botar aqui, eu ganho aqui R$2.100 por mês, R$2.100. Eu vou tirar o dízimo por R$1.100, é a mesma coisa do empresário. É o mesmo cálculo do empresário. O contra-cheque está dizendo 2.100, mas naquele contra-cheque ali foi tirado 8% do INSS, foi tirado contribuição sindical, então já não vou mais tirar, porque já comeram. Já vem tirando um bocado de coisa. Aí eu tenho o aluguel da casa para pagar, água e luz. É isso aqui. Então primeiro, eu tenho que ver. Aí eu tirei o aluguel, a água e a luz. Aí sim, ficou no dízimo que eu vou tirar. E as contas no comércio? Aí eu queria ter nossa administração. Aí, se eu for pagar todas as coisas para tirar o dízimo, está errado. Aí é onde eu tenho que aprender a administrar, não fazer conta demais. Você está entendendo, irmão? Eu vou comprar aqui, compro lá, compro lá, compro no Paraíba, compro tudo quanto é lugar. Quando chega no fim do mês, eu não tenho nem o aluguel da casa, nem nada. Aí se for por isso aí, se for também pagar todas essas dívidas para desbloquear o não tem mais nada. Não tem mais nada. Então o que está vendo? Aí, a maldição entra, que você não consegue dizimar e não consegue pagar as contas. Você está entendendo? Aí o que você tem que fazer para você ser abençoado quando dizimar? Faça pouca conta. Peça a Deus para lhe dar graça. Faça pouca conta. Compre, né? Eu quero comprar isso, eu quero daquilo, não vamos ser besta não. O tempo já está terminando. O supermercado foi grato com ele, com a família. O
gás é a despesa da família, então não pode contar. Eu sei como A é que é. energia é contra a despesa da família, aí está dizendo. Aí, Isso. Aí o que é que o comentarista diz aqui, irmão? Um momentinho só. O irmão já viu o que o pastor comentou lá. Aí, finalizando aqui essa parte, diz: é melhor fazer assim. Do valor retirado simultaneamente, pode-se separar o dízimo, que é lá da renda familiar, né? É melhor fazer assim do que deixar para tirar tudo de uma só vez. Aí dá muita coisa, né? Outro ponto importante é que o empresário deve retirar também o dízimo da sua renda bruta. Pisou o que ele falou Aqui foi um erro de uma redundância, irmão. Sabe, uma redundância. Vai ficar com a primeira parte aqui, né? Eu concordo com você. Queimou o filme aí nesse negócio. Né? Porque, irmão, me perdoa só um pouquinho do tempo aqui. Jesus estava criticando os fariseus não por dizimar. Por quê? Porque eles estavam dízimo, mas desonravam o pai e mãe. Vamos trazer para o nosso dia hoje aqui. Vamos botar a renda, vamos botar as despesas fixas necessárias. Quais são elas? Vamos botar aqui nós. Quem tem casa própria tem. Quem não tem? Aluguel, água e luz. São despesas fixas. E quando você tem um filho numa escola particular? É despesa fixa também, isso entra no imposto de renda. Tudo isso é contado e o Estado não te restitui. Dentista, médico, tudo. E será que Deus é mais duro do que o Estado? Que não vai te restituir? Isso que você dá? Então é isso, irmão. Não vai pagar seu salário que você ganha 3 mil e tira os seus 300, não. Não faça isso não. A gente tem que ter uns cadeiras. O pastor ensinou que deve. Como diz está na revista aqui, irmão. Lucro, aquilo que eu não creio. Aquilo que eu não creio. Viu? Aquilo que eu não creio. Aí eu recebi o salário. Mas daqueles 2 mil que eu tenho, como eu vou repetir aqui, foi descontado INSS, COFINS. Quem recebe de 5 mil para frente tem que ter um imposto de renda. Quem recebe mais vai descontar o imposto de renda também, tudo isso. Aí quando ele vai ver se o meu salário ficou de 3 mil, ficou só, aqui eu só tenho esse aqui, 1.500. Eu não estou falando de supermercado, de loja, eu estou falando do que sobrou, do que o governo comeu, do que o Estado comeu. Aluguel, água e luz comeu. Me sobrou isso aqui. É daqui que eu vou dizimar. E Deus vai te abençoar. Viu? Nós temos que ser inteligentes, irmão. Deus é inteligente para nós. Tá bom? Alguém fala, pastor vem aqui. Eu vou dizer que não. Eu estou até gravando aqui, mas depois eu vou mostrar. Amém.